Bom, a popularidade do presidente Temer, conforme as pesquisas mais recentes, né, ela está pior do que a do Fernando Collor, do que a Dilma, na véspera dos seus respectivos processos de impeachment. Isso em 92 e 16. Outra diferença é que nem Collor nem Dilma foram gravados em conversa suspeita no Palácio Planalto. Ele foi no Jaburu. E nenhum dos dois foi formalmente acusado de corrupção pelo Ministério Público. Ele foi. Nos dois casos anteriores, porém, houve registro de multidão nas ruas. O pessoal foi para a rua, lembra disso ou não? Contra o Collor, contra a Dilma e tal. Este fenômeno não está acontecendo hoje. Quem está aqui conosco é o nosso convidado, cientista social, Edson Nunes. Edson, boa noite, obrigado pela gentileza. Como é que está? Tudo bem? Essa é tudo que eu falei é para perguntar o seguinte. Por que ninguém fala nada? Está todo mundo quietinho, não tem manifestação, não tem, como chama, churrasco, nada disso. Mortadela. Veja, eu acho que é porque a maior parte das pessoas, inclusive os analistas, não estão entendendo integralmente o que está acontecendo. Eu lembro, inclusive, de ter participado do seu programa por telefone no dia que o escândalo surge pela Globo. Aliás, obrigado mais uma vez. Imagina. É sempre um prazer. E ter dito, olha, precisa ver que interesses estão por trás da divulgação. Tão precoce, tão agitada e já pedindo a cabeça do presidente. Há que considerar várias coisas. Não é só o povo que não está na rua. A maior parte dos políticos desse Brasil está quieta. A Câmara e o Senado estão trabalhando como se nada houvesse acontecido. A não ser aqueles poucos que estão profundamente ativos na mídia, porque, na verdade, não tem espaço no Congresso mais, dadas as posições minoritárias que eles estão ocupando. Eu tenho a impressão que simplesmente não há, porque o presidente não perdeu o controle do Congresso. Ele não se opôs ao Congresso. De certa forma, a possibilidade do diálogo está permanentemente aberta. E é curioso saber, entender precisamente por que se pede a cabeça dele com tanta veemência, com tanta rapidez. Por que o processo que o indicia é tão lacunar, é tão demandante de novas investigações, quando deveria, a rigor, para cumprir a lei, cumprir o rito, ter se pedido ao Supremo a autorização para investigar, o Supremo ter pedido autorização para o Congresso, para o Senado, a investigar o tema. Mas esse rito não vai ser seguido, Edson? Vai ser seguido, mas a acusação formal foi feita. Então, mas a acusação é uma coisa, você pode ser inocentado ou você pode ser condenado. Qualquer processo é assim. Mas o problema é a investigação. Para que o presidente seja investigado, é preciso que haja autorização do Congresso e do Supremo. Não é uma coisa tão simples assim. Para ser investigado? Investigado. Então, posso entender que a denúncia feita pelo Ministério Público é inepta. O Estado de São Paulo disse isso com todas as letras. Que é inepta. E quando você lê o documento, você vê que em vários momentos diz assim, olha, não foi possível estabelecer um nexo material, porque isso carece de futura investigação. Não foi possível estabelecer a relação daquele dinheiro com o tempo, porque... Você está se referindo ao editorial do Estadão de hoje, que diz que é inepto, não é isso ou não? Agora, então o presidente poderá entrar no Supremo e brecar lá. É só chamar o Supremo e dizer, olha... Provavelmente sim. Inconstitucional, né? Para. Provavelmente Mas não sim. é o que aconteceu. O Supremo vai entregar para o presidente da Câmara. Da Câmara. Então como é que é? Então, a Câmara que já tem... veja, o rito formal é esse. Apresenta a denúncia. Correta ou não, se o Supremo entender que deve enviar o pedido para a Câmara, ele tem que fazer esse rito. E a Câmara tem que aprovar. Não é? Sim. O problema é o seguinte, que o Temer não tenha os votos necessários para barrar isso, é um conto da carochinha, porque, caso contrário, a gente teria o Congresso sublevado contra as políticas do Temer. E nós não estamos vendo isso. O Temer foi capaz de agilizar uma agenda dificílima, uma agenda que, obviamente, o põe contra parte da sociedade,
porque a sociedade é temerosa numa situação dessa de perder direitos, e tem razão de estar, não é? Mas está conseguindo levar. Mas você não acha que a sociedade também fica impactada ao saber que o cidadão é recebido no Palácio do Jaburu, 11 horas da noite, para falar o que falou, e o presidente não toma providência, não manda encanar o sujeito? Está impactada. O mínimo que a gente espera é que o presidente, o senhor acabou de falar isso, o senhor está preso. O presidente podia prendê-lo. Poderia prendê-lo se aquela não, agora conversa... ele, pelo contrário, dá a entender, né? Porque dá a entender que ele cohonestou o que foi falado lá. Mas veja... Qualquer cidadão de bem desse país, eu estou falando agora como um cidadão, Sim. Não na parte jurídica, qualquer cidadão se sente agredido por um negócio desse, ou não? Olha, eu sinceramente, tendo ouvido o que foi disponibilizado ao público, eu não tenho tanta clareza de que há uma imputação criminosa naquilo que foi discutido. E qualquer um que já tenha alguma familiaridade com o discurso de advogados, e Temer é um, sabe que muitas vezes palavras que parecem absurdas para a gente, o juiz está controlado, não quer dizer necessariamente que está comprado, está corrompido. Ele está sendo assistido para ter a melhor decisão possível, evidentemente, do ponto de vista da parte. Quer dizer que seria necessário, nesse processo todo, fazer um vínculo maior. A maior parte do Congresso está quieta, em compasso de espera, e certamente vai negar. Por outro lado, escandalosamente, procura-se fatiar em várias etapas o processo acusatório. É verdade. Parece que estão seguindo aquele rito da picanha da Friboi, assim, cortadinho em pedacinho. Veja bem, não é? Depois da fritura, nada como fatiar. Me parece bem adequado nesta lógica. Mas é um procedimento que também a população, e uma parte ponderável da população tem se manifestado assim, por Twitter, por outros meios, não é? Que é um procedimento mais de chicana de advogado do que propriamente de alguém que esteja na Procuradoria-Geral da República, que tem que tramar sobre os altos interesses do país. Quer dizer, na verdade, fatiar isso tem que sentido? Coagir ilegalmente os deputados a eventualmente aceitar a tese da Procuradoria? Colocar o presidente da República sub júdice indefinidamente? É de uma irresponsabilidade este processo, que às vezes me espanta que o Supremo não saiba para onde ir e o que fazer com uma peça dessa natureza. Eu realmente formei opinião, depois de muito ver, quem lucrou com a decisão, com a delação. Bom, imediatamente quem lucrou foi, em primeiríssimo lugar, os donos da Friboi, que deram 2 excelentes golpes no mercado, um no mercado de divisas, o outro no mercado de ações. Conseguiram se livrar de qualquer acusação futura, decisão agora contestada no Supremo Federal. Foi todos aqueles que estão com muita sede ao pote e com medo de nunca mais voltar à presidência da República, talvez porque a idade esteja provecta. Então estão desesperados para criar um clima de tensão. E lembrando o seguinte, tem também muita gente não interessada em aprovar uma pauta de reformas, porque atinge interesses substantivos. Eu vou dar um exemplo muito claro. É o imposto sindical. Pela primeira vez no Brasil está seriamente ameaçado. É verdade. Minto, em 88 ele foi ameaçado. Porque liberais e a esquerda mais libertária tinham proposto o fim do imposto sindical. Quando chega na hora H, tanto esquerda sindical como direita sindical se unem e falam, pelo amor de Deus, vamos perder isso. Então, tem muita gente muito interessada em que isso não acontece. E eu acho que um sinal importante dessa minha leitura é precisamente o fato que isto vem à tona no momento que os indicadores econômicos começam a desanuviar. Gentilmente, quem está aqui conosco é o cientista social, Edson. Edson, gostaria que você comentasse, então, esses 2 depoimentos que a gente colheu aí na bancada do PSDB. Pois é. Pelo que eu entendi, eles estão ameaçando desembarcar, é isso ou não?
Ou devolver os cargos? Veja, curiosamente não é a presidência do PSDB, não é? Não. Não. Há uma ala do PSDB. Os partidos no Brasil, para o bem, eles são pouco coesos, ideologicamente falando. Ele tem disputas internas, sim, estruturadas em grupos, mas fracamente organizados ideologicamente. O PSDB tem uma clivagem muito grande. Um grupo que pretendeu ter hegemonia dentro do partido, hoje não tem mais espaço no partido. Porque um espaço novo está sendo ocupado pelo Dória e, até prova em contrário, junto com Alckmin. Um outro espaço que eles não conseguem entrar, e agora certamente que foi destruído, por enquanto, Aécio. Quer dizer que um grupo do PSDB ficou encapsulado, sem poder mais se expandir. É um grupo que tem um poder que deriva do autoconhecimento, da capacidade de articulação dos altos profissionais da política e da administração pública, mas não tem poder de voto e nem de proposta. Estes estão forçando, desde o começo dessa história, a desembarcar do governo. Mas estão sendo seguros pelo outro lado. Quer dizer que aí está uma notícia, ao meu juízo, um pouco requentada. Porque o velho embate. Fernando Henrique entrou numa campanha fora Temer, que a gente fica com muita dificuldade de saber o que ele pretende. Porque uma coisa, vamos dizer assim, é bom falar fora, mas você vai pôr quem no lugar? Fora Dilma tinha uma vantagem. Fora Dilma, a Dilma tinha se posto em pé de guerra contra o Congresso. É verdade. Então ela não podia continuar. Tá. E fora o Temer não. O Temer tem interlocução no Congresso. Edson, faz tempo que eu não via o Lula e o Fernando Henrique no mesmo lado. No mesmo lado. Aliás, nós mostramos ontem aí, os dois, desde a época das greves lá no ABC, quando... Não é? Quando a gente tinha o cabelo preto. E cabelo preto. Obrigado, viu? Imagina. Bom, participação então do cientista político Edson Nunes conosco, né, a quem nós queremos agradecer, para a gente ajudar a formar os quadros políticos da nossa cabeça para a gente ir decidindo aí. Até mais.